E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com ReZero, terceira temporada, episódio 12. E devo dizer que esse daqui talvez tenha sido um dos episódios mais satisfatórios do anime inteiro. Porque assim, assistir o Regulus sendo completamente surrado de todas as formas possíveis e ainda tendo um final do jeito que foi, né? E assim, diga-se de passagem, muito merecido o que aconteceu com ele. Cara, isso daqui não tem preço. E o próprio anime sabia disso aqui, porque eles colocaram um episódio maior aí, acho que foram 28 minutos de episódio, né? Então fizeram isso já para prolongar ainda mais a humilhação que ele sofreu aqui e já estava merecendo isso aqui desde a segunda temporada, que era um dos personagens assim mais detestáveis do anime. E todo mundo teve o seu devido destaque. O Subaru, a Emília, o Reinhardt. E novamente a produção do anime mandou muito bem. O episódio estava muito bem feito. E eu gostei como eles capricharam muito nas expressões faciais dos personagens. Se você reparar, estava tudo muito bem detalhado, né? Então transmitia muito bem a emoção que eles estavam sentindo ali no momento. Gostei bastante desse aspecto aí. E antes da gente começar a falar do episódio em si, vou deixar aí uma pequena curiosidade para vocês, que é com relação ao mini anime de ReZero, que é basicamente uma historinha ali de um minuto e meio, que passa, se eu não me engano, é no intervalo da programação do Japão, né? E geralmente não tem nada assim de muito importante nessas conversas, é basicamente os personagens ali e tal, interagindo, falando do que está acontecendo no momento, então são pequenas curiosidades ali que eles vão colocando, né? Só que de vez em quando saem algumas informações interessantes nisso daí, como foi, por exemplo, alguns episódios atrás, quando eles falaram lá do Aldebaran, né, que ele também é de outro mundo, que nem o Subaru, que ele já está lá há muito tempo, enfim. E nesse último episódio que teve, apresentaram uma personagem nova, que não tem no anime aí, pelo menos até o momento ela não apareceu ainda, né? E aí eu fiquei, caramba, quem é essa daí, né? Por um momento eu até pensei que era a Minerva, porque a roupa dela é meio parecida e tal, só que não, não é ela não. E aí no final ela revela, né, o nome dela, que é um nome gigantesco, diga-se de passagem, né? Só que simplificando é a Dias, né? Só que, pô, quem é? Quem é essa personagem, né? O que ela tá fazendo lá? Será que ela é importante? Será que ela vai aparecer nessa temporada? Né? De repente pode ser ninguém, pode ser só uma personagem original que colocaram ali só pra ter uma conversinha com a Petra e tal, né? Mas não sei, eu fiquei curioso com essa historinha aí. Mas enfim, vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada lá. Tá no YouTube aí, de boa. Só que tem um detalhe, a legenda do vídeo ela só tem em inglês. Mas se você for na seção de comentários, tem sempre um carinha lá que ele coloca todos os diálogos aí desses episódios, né? Ele tá em todos os episódios, ele tá sempre lá traduzindo tudo, né? Então é só você ir no comentário dele lá e botar pra traduzir, aí que você vai entender tudinho. Esse cara aí é um herói, velho, esse cara é um herói. Enfim, agora sim, dito tudo isso, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa, né, com a Emília chegando lá na igreja, onde estavam as noivas todas, né, justamente para tentar descobrir qual que é o segredo da fraqueza do Regulus, né? Porque o Subaru já tinha falado com ela que, olha, tem alguma coisa relacionada com as noivas, né? Mas a gente não sabia exatamente o que. Será que tinha que deixar eles longe um do outro e tal, né? Será que tinha algum item com elas que poderia enfraquecer o Regulus, né? Então ela foi lá para descobrir isso. Só que quando ela chegou lá e pediu a ajuda delas, você vê que elas não têm mais vontade nenhuma. Elas perderam completamente a esperança, porque o Regulus ele tirou tudo delas, a família, os amigos, a vontade de viver, até o nome, né? Tanto que ele só chama ela por números. E aí a Emília, ela pergunta o nome delas, justamente para trazer de volta, né, esse senso de individualidade, né, fazer com que elas se lembrem de que elas ainda são pessoas. E eu gostei como que a Emília fez isso, né, porque se você reparar, lembra muito o que o Subaru fez com a Beatriz, né, porque em vez dela chegar lá como uma heroína, falando que vai salvar todas elas, ela não chegou dessa forma. Ela chegou pedindo ajuda. Eu preciso de vocês para que a gente consiga enfrentar o Regulus, né? Isso fez com que despertasse a coragem que estava adormecida nelas. Cara, eu gostei muito desse ponto e ver como que cada vez mais a Emília meio que se espelha ali no Subaru, né? Eu acho isso fantástico, cara, fantástico. Bom, e aí a gente vê que elas começam a se levantar, né? Tem aquela rebeldia contra o Regulus, né? Ela fala que todas elas odeiam ele e tal, então elas decidem ajudar. E a outra lá fala o nome, né, para Emília, né? É a Sylph. Então, com a ajuda ali dos espíritos inferiores, a Emília consegue descobrir que o coração do Regulus está atrelado, está junto com o próprio coração ali da Sylph, né? E isso é confirmado pelo próprio Regulus, que ainda está lá perseguindo o Subaru, né? E ele comenta que nem ele e nem elas mesmas sabiam, né, com quem que estava o coração. Porém, a Emília descobriu que está na Sylph. E aí vem, né, um momento desesperador,
porque a Sylph lá vai tirar a própria vida ali para poder derrotar o Regulus, né? E a Emília ela quer evitar isso, né? Ela fala, não, vamos pensar em outra coisa, deve ter alguma outra alternativa que a gente possa fazer e tal. Pô, eu não quero que mais pessoas inocentes acabem se ferindo, perdendo a vida por causa desse culto da bruxa, né? E ela lembra da Fortuna e do Betelgeuse, né? Então ela quer evitar isso a todo custo. Só que a Sylph está bem determinada a fazer isso, porque é uma forma de também ela se libertar de todo esse sofrimento que ela passou por tanto tempo, né? Só que tem algo a mais nisso aqui, tem outro lance, que é o seguinte, mesmo que ela faça isso, esse coração ele vai pular para outra noiva. Ou seja, todas elas vão ter que tirar a vida ali, né, para poder dar um fim de vez ao Regulus, né? Ou para pelo menos evitar que ele use a invencibilidade dele, né? E aí todas elas estão dispostas a fazer isso. Elas já iam fazer, só que a Emília congela elas e fala, não, espera, eu tenho uma ideia melhor. Né? Ela fala que vai deixar elas em animação suspensa, igual aconteceu lá na Floresta dos Elfos, né? Só que agora intencionalmente, né? A Emília vai fazer isso com vontade própria e controlando o poder, né? Só que você fica com aquela dúvida, caramba, será que elas vão ficar congeladas por muito tempo e tal? Né? Sei lá quanto que vai durar isso. Só que o anime não mostra ainda, né? Ele corta e volta lá para Batalha do Subaru. E aí o Subaru percebe, né, que uma enorme estátua de gelo surgiu lá da igreja, né? E aí ele pensa, pô, o que será que a Emília fez? Né? E o Regulus, na hora, ele percebe que alguma coisa aconteceu. E ele começa a falar como se, pô, eu não acredito que ela teve coragem de acabar com todas as minhas noivas. Né? É o que ele está imaginando. E nesse momento a Emília já joga uma pedra de gelo gigante jogando o Regulus para longe, né? E aí você pensa, pô, funcionou dessa vez, né? Só que não, ainda não foi o bastante. O Regulus continua com a invencibilidade dele. Só que você pensa, pô, como assim, cara? O que aconteceu? Não resolveu lá? Não congelou todas as esposas, né? E anulou aqueles corações que estavam lá? Pois é, o que aconteceu na verdade foi que agora o coração do Regulus se atrelou ao coração da Emília, tá ali junto com o coração dela. Então a única alternativa que teria agora é o Subaru acabar com a Emília, né? E ela meio que já estava pronta para isso, né? Um detalhe interessante que teve aqui foi que o Regulus meio que começou a provocar ela, falando que, nossa, você acabou com todas as outras e tal, você não tem coração, que não sei o que, você nem sabe quantas eram. Só que a Emília sabe, né? Para ela é importante, são vidas ali. Para o Regulus são números, para ela não, são vidas que ela se importa, né? E ela fala que tem 53 esposas ali que ela teve que lidar, não é? E aí, né, o Subaru começa a pensar, pô, não posso fazer isso com a Emília, não posso acabar com ela aqui, até porque ainda tem outro problema. E se o coração dele pular para outra pessoa, né? For para outro canto, né? A gente não tem como saber se vai acabar por aqui ou se tem algum outro truque escondido no poder dele e tal, né? E aqui o Regulus comete o maior erro em todo o anime. Porque o que acontece? Ele começa a lembrar dessa voz do Subaru, né? E ele fala o seguinte, ah, por acaso você não é aquele que fez o discurso e tal? Então ele começa a rir, né? Menosprezando o Subaru e falando, ah, você veio aqui se achando pra caramba que podia me derrotar só porque você derrotou aquele incompetente lá do Preguiça e tal, né? Do Betelgeuse, no caso, né? Falando que não, esse cara era um inútil completo, que não sei o que e tal, né? Aí o Subaru começa a se lembrar, né, da batalha que ele teve lá com o Betelgeuse e lembra lá das mãos invisíveis, da autoridade da preguiça, né? E que uma das características daquele poder, daquelas mãos ali, é justamente poder atravessar o alvo, né? A gente viu o Betelgeuse fazendo isso várias vezes. Cara, eu acho isso aqui incrível, porque várias vezes o anime ele te mostra, cara, que o Regulus, ele tá caindo justamente porque ele é arrogante demais. Ele não para de falar um minuto, cara. Ele tá sempre falando ali, se achando muito e tal, não sei o que, e acabou caindo pela própria espada, né? E aí o Subaru tem a ideia, né, de usar as mãos invisíveis, né, a autoridade dele agora, para tirar o coração do Regulus da Emília, né? Só que aí tem a questão, né? Ele nunca fez isso antes, né? Então ele fica em dúvida, pô, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque se eu errar, eu vou acabar com a Emília. Só que a Emília diz que confia nele, né? Então o Subaru vai, utiliza ali a autoridade da preguiça. Essa cena aqui ficou muito boa, muito da hora, né? E aí ele utiliza a mão invisível e consegue arrancar o coração ali do Regulus, né? De dentro do peito dela. E nesse momento, né? Que ela é tocada ali pela mão invisível, ela sente como se fosse a presença, né, do Gilce. Ela até meio que fala, né? Ah, então era aqui que você estava, né, Gilce? Cara, muito legal essa cena. Faz tempo que a gente não vê o Betelgeuse ali na forma original dele, né? Bem bacana, cara. Bom, e aí, assim que ele faz isso, né, o Subaru meio que cai ali, né? Foi muito exaustivo pra ele, só que foi o suficiente, né? Ele conseguiu, porque ele olha pro Regulus, né, e vê que o chão ali tá molhado, né? Porque o tempo começou a se mover novamente ali pra ele, então aquela água que ele tava todo encharcado, né, começa a escorrer
por ali, né? Detalhe que ele nem percebeu de cara. O cara, ele é tão arrogante, ele é tão prepotente sobre ele mesmo, né? Que ele nem se deu conta. E a Emília nem perde tempo, já dá uma voadora ali no Regulus, cara. E funcionou, ela conseguiu acertar ele pela primeira vez, o Regulus tomou dano, cara. E aí ele fica furioso, só que não adianta nada, cara. A Emília parte pra cima dele e dá-lhe uma surra, cara, mas uma surra no Regulus, que ele nem consegue revidar. Ele, na verdade, é bem fraco, vamos dizer, quando ele perde esses poderes dele aí, né? Tanto que a Emília surra ele ali, vingando, né? Cada golpe ele é como se fosse uma vingança ali por uma esposa dele, né? E aí ela vai e prepara o golpe final, né? Mais um ao Hilma, que ela solta ali várias pedras de gelo, só que antes dele ser atingido, ele faz alguma coisa e meio que evita tomar um dano fatal, né? Então ele sobrevive ao ataque, né? E você fica meio, caramba, o que ele fez ali? Ele tinha mais uma carta na manga? Só que não é bem assim. O Subaru rapidamente já entende ali o que ele fez, e o que ele fez agora foi parar o próprio coração dele. E aí o Regulus ele começa a reclamar pra caramba, falando que não, isso aqui tá muito injusto, não sei o quê, porque vocês são 2 contra 1 e tal, né? Quero uma luta que seja honrada, tem que ser 1 contra 1. Aí o Subaru olha assim e tal, beleza, aceito. Vamos 1 contra 1 então. Só que não vai ser eu que vou lutar não. E aí, nesse momento, volta o Reinhardt. O cara literalmente foi parar na lua, cara. É o Saitama, esse aqui é o Saitama. Ele fez igualzinho, ele usou a lua pra tomar impulso e voltar pra terra, cara. Ele é muito roubado, meu Deus do céu. Então agora vai ser Reinhardt contra Regulus. Cara, não tem nem condições isso aqui. Ele só toma um chute, que ele voa, vai lá pro céu de novo, cara. E essa parte aqui também foi muito boa, né? Porque ele fica ali girando e tal. E aí ele começa a se questionar ali, falando que não, tudo isso que aconteceu isso não é culpa minha, que não sei o que e tal. Eu sou perfeito, eu sou o bispo da ganância, que tal. E aí ele tá culpando todo mundo. Todo mundo é culpado, menos ele, né? Aí tem uma cena assim que é incrível, cara. Porque ele começa a falar sobre as pessoas estarem rindo dele. E ele fala que as esposas nunca riram dele. Só que aí a gente vê a imagem, né? Essa cena aqui ficou muito boa, cara. Que é como se fossem todas elas ali, né, caídas, né, tivessem mortas, né, ali, sangue pra caramba, só que elas estão com um sorriso ali no rosto, né, meio que conseguimos derrotar você, tipo isso, né, e ele ali completamente sozinho, cara. Essa cena que foi muito boa. E aí volta o Reinhardt, né, lá em cima e manda ali um socão de volta ali para ele voltar para a terra. E ele afunda no chão, literalmente, ele afunda, ele começa a cair e sendo enterrado lá no buraco lá da terra lá e tal, e vai indo, vai descendo. E aí ele meio que tenta evitar o dano ali, parando o tempo para ele mesmo. Só que ele não aguenta muito tempo nessa situação. Então quando ele desativa o poder, cara, a gente só escuta o barulho ali, é como se ele se arrebentasse inteiro, cara. Ele deve ter quebrado todos os ossos do corpo ali. Só que mesmo assim esse sujeito ainda tá vivo, cara. Só que o buraco começa a se encher de água, né? Porque ele tinha caído ali meio que numa parte ali do rio ali, local, né? Então o buraco vai inundando com ele dentro, né? E ele todo arrebentado ali, né? Só que ele, de novo, ele começa a ativar a habilidade e aí ele lembra, né, da onde que ele viu a Emília, né? E aí a gente vê aquele trechinho lá da segunda temporada, né? Quando ele viu ela pequenininha ainda lá com a Fortuna e o Petegilze, né? E aí ele começa de novo a perder o controle da habilidade dele e aí, finalizado, acabou, né? Ele não consegue mais manter o poder e basicamente afogado, destruído, acabou. Final digno para um sujeito terrível que nem é esse Regulus aí. E aí, né, quando termina essa parte, a gente vê a Emília, né, e ela ainda não lembra, né, da onde que ela viu o Regulus. Ela só tem essa sensação de que, pô, eu já vi ele em algum lugar. Ou seja, ela não lembra daquela parte que ela estava junto com a Equidona lá, naquele mundo dos sonhos, vamos dizer assim. E com isso a gente encerra o episódio, né, e assim, pra mim o Regulus tá morto. Esse aqui já era. A Sirius, eu ainda tenho uma dúvida com relação a ela, né? Porque a dela foi meio que ele caindo no rio e tal, então não tenho certeza. Agora ele não, esse aí não volta nunca mais, acabou de vez. Bom, mas calma que não acabou o episódio ainda, tem pós-crédito, né? Tem cena pós-créditos aí, que é a Emília voltando para a igreja, né? E ela conseguiu descongelar todo mundo, cara. Eu não esperava por essa, eu pensei que fosse demorar mais tempo, tá? Mas ela tá bem mais ciente do poder dela, tá bem mais no controle agora, né? Tá mais forte também, obviamente, né? Depois de tudo que ela passou, né? E cara, foi bem legal aqui o reencontro, né, dela com as esposas lá, da Sylphie abraçando ela, chorando junto, assim, cara, bem emocionante, né? E no finalzinho a gente vê ela e o Subaru, né, pensando nos outros, né? Porque ainda falta 2 bispos ainda, né? Tem a Capela e tem lá o Lai, né, da Gula. Parece que o Reinhardt foi pra lá ajudar eles, né?
E aí a gente vai justamente para a torre onde estava a capela, né? Que era a falsa capela, vamos dizer assim. E lá a gente vê que tá rolando ainda a batalha, né, do Wilhelm lá contra a esposa dele. E o Garfield, né, depois dele ter sido meio que engolido por aquela gosma esquisita lá, ele voltou na forma lá de tigre, né? Então, vamos ver se não aconteceu nada com ele também, né? Porque tem isso, né? Essa capela toda esquisita. Mas enfim, vamos ver, né? Provavelmente no próximo a gente deve seguir nesse combate ainda, né? E será que o Reinhardt vai ajudar? Vamos ver. Fica aí pro próximo, né? Mas outro baita episódio aí que a gente teve. Muito bom, cara. De novo, que temporada excelente aí que a gente tá tendo. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos. Pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.